Cada principal religião fornece uma resposta sobre o que ocorre após a morte. Por exemplo, o cristianismo ensina que as pessoas virtuosas ascendem ao céu, enquanto as más são destinadas a um lugar conhecido como inferno. No entanto, algumas representações populares do inferno cristão incluem detalhes adicionados ao longo do tempo que não têm base nas Escrituras. Hoje, discutiremos algumas crenças difundidas sobre o inferno que não estão presentes na Bíblia. Bem-vindos ao canal Deixa eu te contar. Falando sobre as doutrinas cristãs, muitos acreditam que, ao falecermos, passamos por um julgamento divino, no qual Deus decide se iremos para o paraíso ou para o inferno. Essa crença já causou pesadelos em muitos, preocupados consigo mesmas ou com seus entes queridos. Contudo, para alívio de quem se preocupa, a abordagem divina provavelmente não é tão literal. A Bíblia utiliza parábolas, como a do trigo e do joio, ilustrando a convivência de ambos até a colheita, quando o joio é queimado, deixando o trigo maduro para a colheita. Em suma, cada ser humano, independentemente de suas ações ao longo da vida, aguarda o dia do julgamento, quando Jesus retornará para fazer suas avaliações. Até esse momento, o inferno pode ser comparado a uma escola durante o expediente do professor, com o corpo docente presente, mas nenhum aluno ocupando os assentos. As regras para preencher essas vagas podem ser diferentes do que se imagina. O entendimento comum é que a prática do bem conduz ao paraíso, onde se reencontram entes queridos. No entanto, o debate sobre se as boas ações são a única maneira de agradar a divindade é um dos mais acalorados na história cristã. Algumas correntes seguem o Evangelho das Obras, defendendo que a prática de boas ações é a única forma de conquistar a aprovação divina. Porém, o Evangelho da Graça afirma que o mesmo Ser Supremo detém a autoridade final sobre os destinos, fundamentando-se em critérios que nossas mentes mortais não conseguem compreender nem influenciar. Então, como discernir qual perspectiva está correta? Bem, Efésios 2:8-9 afirma que a salvação é um presente divino, não mérito humano. Assim, mesmo praticando o bem, a humildade é crucial. Este relato pode ser uma interpretação revisada das Escrituras. Contudo, há uma considerável corrente de teólogos que argumenta em favor do aniquilacionismo que sustentam que um Deus benevolente não permitiria sofrimento eterno. Em vez disso, citam passagens como Isaías capítulo 5 versículo 24, que, ao seguir a parábola do joio e do trigo, declara que o destino final dos ímpios é a extinção, não um tormento perpétuo. Ao discutir sobre Deus, percebemos mudanças significativas em sua caracterização ao longo da Bíblia. No Antigo Testamento, é retratado como irado. Já no Novo Testamento, assume a figura de um pai amoroso, desejando apenas o melhor para seus filhos. Então, em qual representação de Deus os cristãos depositam sua fé? Em última análise, há evidências consideráveis que sugerem que Deus não é tão irado como muitas vezes retratado. Como em Ezequiel capítulo 18 versículo 23 que diz que Deus prefere ver um homem mau se arrepender e viver ao invés de morrer. Ao longo da história, uma prática comum entre alguns seguidores mais extremistas do cristianismo tem sido a ameaça de condenação eterna dirigida tanto a crentes quanto a não crentes. Sempre que a ameaça do inferno permeou a narrativa da Igreja ao longo dos anos, é de se esperar que ela tenha ocupado uma porção significativa das Escrituras. Contudo, é surpreendente notar que o Antigo Testamento não faz menção ao inferno. Embora submundos como Geena sejam mencionados, eles diferem substancialmente do conceito cristão de inferno. No Novo Testamento, o inferno é mencionado, mas apenas em 23 ocasiões, em comparação com as impressionantes 250 menções do céu. Isso sugere que, na perspectiva bíblica, o inferno pode não ter a mesma relevância que alguns extremistas proclamaram. A disparidade entre os destinos após a morte pode ser atribuída à influência de missionários que utilizavam o inferno como ferramenta motivacional para converter não crentes. Os autores originais da Bíblia, ao contrário, esperavam a volta iminente de Jesus, minimizando a urgência associada ao inferno. A concepção de diferentes níveis de pecado afetando a gravidade da punição,
como apresentada por Dante em sua obra Inferno, não encontra respaldo na Bíblia. O inferno, segundo as Escrituras, diz que todos os pecadores incrédulos recebem a mesma punição padronizada. Dante, possivelmente influenciado por mitologias grega e romana, especialmente a história do Tártaro, pode ter interpretado erroneamente esse aspecto. Dante também introduz o conceito de purgatório, uma zona intermediária na vida após a morte que não é nem o céu nem o inferno. Essa ideia, entretanto, não tem base bíblica e foi proposta posteriormente por Clemente de Alexandria no século III. Somente em 594 DC, quando o Papa Gregório, o Grande, a incorporou à doutrina oficial da Igreja, é que o conceito ganhou aceitação. Em resumo, enquanto muitas partes da Bíblia são passíveis de interpretação, o purgatório permanece um debate teológico não respaldado pelas Escrituras. Entendemos que o inferno é uma espécie de destino indesejável reservado para os recém-falecidos. Apenas os piores dos piores são destinados a esse lugar. Talvez você já tenha ouvido falar do universalismo, uma doutrina mais contemporânea com raízes na Igreja cristã primitiva, que essencialmente postula que todos aqueles que foram punidos eventualmente serão salvos por Deus. Parece uma ideia interessante, mas, infelizmente, o universalismo carece de suporte teológico. O versículo de Mateus 7,13 sobre o inferno alerta para entrar pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à destruição, e muitos são os que entram por ela. Definitivamente, não parece um local agradável. Apesar de nossas concepções populares, influenciadas pela cultura, de que o inferno é um lugar cheio de rochas enormes, oceanos de fogo e criaturas assustadoras acorrentadas, a descrição bíblica não é tão dramática. Alguns teólogos sugerem que o verdadeiro castigo do inferno é a privação eterna da presença de Deus, algo considerado pior do que qualquer tormento físico associado ao inferno. Ainda assim, a imagem tradicional do lago de fogo continua sendo bastante assustadora. Há quem acredite que o inferno não seja um local de tormento eterno, mas sim uma festa gigante, no estilo Matrix, com a presença dos seres humanos mais desprezíveis que já viveram na Terra. Essa concepção, embora tenha sido retratada em programas de TV e filmes, não encontra respaldo nas Escrituras, que indicam que o inferno não é uma celebração. Embora haja poucos detalhes literais sobre a natureza do inferno, fica claro que o fogo é uma parte significativa da descrição. Ao contrário das festas comuns, no inferno, os desejos nunca são satisfeitos, e a experiência é caracterizada por desespero eterno. Portanto, a versão bíblica do inferno parece ser um cenário mais desafiador do que algumas representações cinematográficas sugerem. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative os sininhos das notificações. Até o próximo vídeo.